Minha gente, esse exercício da Universidade Estadual de Ponta Grossa é um exercício considerado, não digo difícil, mas ele é considerado meio trabalhoso. Ele diz o seguinte: calcular o valor, o módulo da força F, que equilibra o corpo no esquema figurado, como vocês estão vendo, sendo o peso 210 kgfm. Primeira situação nova. Você é muito acostumado a trabalhar com o sistema internacional, e no sistema internacional você tem como unidade de força Newton. Lembrando que um Newton corresponde aproximadamente à massa de 100 gramas. Você pega 100 gramas de qualquer coisa, de queijo, mortadela, põe na mão. A força que você faz do bíceps para equilibrar esses 100 gramas de massa é uma força de 1 Newton. Muito bem. O quilograma-força é quase 10 vezes maior que o Newton. 1 quilograma-força vale aproximadamente 9,8 newtons. Ponto. Isso a grosso modo. Tudo bem? Essa unidade quilograma-força, então, não pertence ao sistema internacional, ela pertence ao sistema chamado sistema técnico. O Newton, que é o sistema internacional, pertence ao sistema gravitacional. Veja, sistema gravitacional é o sistema internacional. Sistema técnico é mais utilizado em engenharia. Então, não estranhe quilograma-força. É o mesmo que você falar a força feita por 210 quilos aproximadamente. 210 quilogramas força, a força feita ou o peso de 210 quilos. Muito bem. Esse corpo está descendo um plano, só que o teste quer que esse corpo entre em equilíbrio. Vamos lembrar duas situações. O equilíbrio existe, até de acordo com Galileu, foi quem observou essas situações. Ele existe de uma maneira estática, quando o corpo está parado, em repouso em relação à Terra, e ele existe em movimento retilíneo uniforme. Então, quando ele fala a força em módulo que equilibra o corpo, ele não está dizendo que o corpo vai parar. Ele está dizendo que o corpo pode estar descendo em movimento retilíneo uniforme ou o corpo pode estar em repouso em relação ao solo. Muito bem. Qual é a lei do equilíbrio? Se a resultante das forças for igual a zero, o corpo está em equilíbrio. Então, se a resultante das forças todas que agem no corpo for igual a zero, se anularem, uma anular o efeito da outra, o corpo está em equilíbrio. Só que você perceba que nesse caso ele deu uma força inclinada propositalmente. Por quê? Porque daí você vai explorar o eixo cartesiano. O pessoal tem o hábito de achar que a abscissa é horizontal. Na física você não utiliza dessa maneira, você utiliza assim na matemática. Na física, a abscissa é o eixo que tem a mesma direção do movimento do corpo. Por isso, se você olhar na figura, você vai perceber um prolongamento que dá a notação da abscissa, paralelo ao plano que está em 30 graus com a horizontal. Então você tem um segmento de reta, na verdade, prolongado, dando a abscissa e, perpendicularmente, você vai traçar a ordenada. O que você vai fazer com força inclinada? Toda força inclinada ou todo vetor inclinado possui dois efeitos físicos. Quando você puxa esse corpo para cima, que seria aquele sentido ascendente, seria o mesmo que dizer que você está puxando para cima na perpendicular e para cima no plano. Para cima na perpendicular e para cima na abscissa. Você está puxando para frente para ele subir e está puxando para cima para tentar levantá-lo. Então essa força F, ela tem esses dois efeitos. Vou tentar fazer o corpo subir, é o efeito Fx. Vou tentar fazer o corpo perder o contato com o plano, vou levantar esse corpo, é o efeito Fy. O que é que você precisa pensar para o corpo estar em equilíbrio? Na Fx, na mesma direção da força em x, você tem a componente do peso em x, que é a força motriz do corpo, é a força que faz o corpo descer. Na realidade, o corpo desce porque ele tem peso, mas a parte do peso que faz ele descer o plano inclinado é a sua parte em x. Então você vai ver no eixo x uma força para cá, ascendente Fx, uma força para cá, descendente Px. Veja, uma força para cá, tentando levar lá para cima do plano, Fx. Uma força para cá, no sentido descendente, Px. Se uma dessas forças, Px, equilibrar o efeito do Fx, ele não sobe.
Se o Fx equilibrar o efeito do Px, ele não desce. Uma equilibra o efeito da outra. Portanto, ou ele não acelera, mantém sua velocidade constante, ou então ele já está parado e continua parado. Bom, no cálculo dessas situações, lembrando, como é que você calcula o Px, que é sempre P seno θ? P seno θ. Que é o seno θ? É o ângulo de inclinação do plano. Tanto é sabido que, se você pegar esse plano e começar a levantar, inclinar cada vez mais, você vai perceber que a velocidade do corpo vai variando muito mais rapidamente, ele desce mais rapidamente, a aceleração é maior. Vai inclinando mais até chegar em 90 graus. Quando ele chegar em 90 graus, você vai ter a aceleração máxima do corpo. Esse corpo perde o contato com o plano, perdendo o contato com o plano, ele desce sob a ação só da gravidade. Então, lembrando um pouquinho do plano inclinado, a aceleração é mínima quando ele ainda é horizontal, aceleração zero, o corpo está em repouso, vai inclinando mais, com o aumento do ângulo, aumento da inclinação, o tempo de descida é menor, porque a variação da velocidade é maior, então porque a aceleração é maior. A maior aceleração possível é quando ele está aqui na vertical, o plano, que não é mais inclinado, evidentemente, mas aí o corpo perde o contato com esse plano, desce em queda livre, não considere resistência do ar, então ele vai descer com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que se você pegar um carro qualquer, você não acha um carro feito popularmente com 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a maior aceleração do planeta. Para você ter um carro com essa aceleração, você precisa mandar fazer. Você tem que ter uma Bugatti, um Maserati, carros europeus, que tem uma aceleração, uma arrancada muito grande. Um carro popular tem aceleração de 4, 5 metros por segundo ao quadrado. Para você ter ideia da ordem de grandeza disso. Bom, ali dizendo então, o Px, ele vai equilibrar o Fx. O Px vai ser o P seno e o Fx vai ser F cosseno. Simples, você vai substituir as duas equações. Substituindo as duas, 210 do peso. Seno de 30 meio igual a F. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Evidentemente, se você quiser substituir a raiz de 3, você pode. Se você não quiser, olhando para as alternativas até, você não precisa. Então você vai ter ali, racionalizando, 210 dividido pelo raiz de 3, você vai racionalizar, vai ficar com 210 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, você vai ter 70 raiz de 3 kg força.